explosão, né? É meio um Chernobyl, mano. E aí a gente costuma... Você falou bem, em harmonia, né? Em harmonia. Em Não, harmonia. não, a mágica, quando ela acontece, que você fica idiota, saltitante, parecendo um animal, né? Tem uma imagem bonita, né, de falar do Cupido, né, o do Eros, o deus do amor, que dá a flechada, e que ele é um deus, né, jovem, que solta suas flechas a revelia. Vai atirando. E atirou e pegou, e quando você vê, você tá apaixonado, né? Então, enfim, tem essa imagem bonita pra dizer assim, o quanto é incontrolável. E isso a gente precisa levar em conta. Então, mas como é que controla isso? Isso é um negócio maluco. Se chama incontrolável, você não controla. Não, por que não existe maturidade pra isso? Não tem maturidade pra isso. Se apaixonar é do humano. Não é... Como tem gente que deve ser muito desapegada. Também. Como é que chama o casal que... Relação aberta. Relação aberta. Deve ter gente que vive super bem com isso. Que vive super bem com isso. Mas se apaixona numa dessa aí, esse é o problema. Com risco, ou né? Ou não, se apaixona por 3 e também vive com as 3 abertas. É difícil a pessoa não se apaixonar, né, Laura? A gente pode... Pessoas extremamente desamorosas. Porque assim... mas deve ter, ué. Não, talvez seja uma pessoa mais fechada, né? Talvez a gente pensar assim, não sei nem se é uma pessoa desamorosa, que às vezes a pessoa fala, ai, não, eu sou amorosa e tal. Às vezes tem uma pessoa que está fechada aos relacionamentos. Certo. Isso existe. A pessoa... Mas é por medo, né? Por trauma. Pode N ser. razões. Sofreu ou não quer, ou tem outros interesses. Por exemplo, às vezes a pessoa está muito focada no profissional, no mundo profissional. Não quer saber de se relacionar. Todo tesão tá ali. É do trabalho, trabalho, cacete, tá super com tesão naquilo, putz, tô nem aí pra relacionamento, seja amoroso, sexual, nada. Não tô nem aí, porque o que me dá tesão de vida é o meu trabalho. É o meu trabalho. Ah, mas sempre tem alguém que fura a barreira. E aí... Entendeu? Né, sempre tem um malandro ou uma malandra. Se abrir, né? Porque às vezes a pessoa fica ali tão dentro de fechada si, na bolha, fechada em si, que nem vê, nem né? percebe, nem é verdade, percebe. Mas... Isso é um exercício nosso também, né? Que a gente precisa fazer. Por exemplo, às vezes a pessoa tá sozinha e tá muito ferida de uma série de histórias que viveu. Um exercício é você se abrir. Porque as histórias que te feriram não necessariamente vão continuar acontecendo. Então, por isso, precisa ter um pouco de terapia, né? De um mergulho em si, um campo de autoconhecimento, né? Saia por aí. E olhar para os lados, se abrir, né? Conhecer gente nova. E saber ter coragem, porque... Sim, é difícil. Eu nunca mais vou me esquecer do ginecologista que foi... que fez o parto dos meus filhos. Ele falou uma frase... Doutor Nicolau, um abraço pra ele. Ele falou uma frase pra mim que, assim, uma palavra pra mim, quando terminou e nasceram meus filhos, ele apertou minha mão e falou assim, parabéns. Parabéns pela coragem, porque filho é uma epopeia. E tem que ter muita coragem quando você tem filho. Porque... Viver tem que ter coragem, né? Mas a responsabilidade de ter outro ser e você cuidar. Você vai cuidar. Ele falou, parabéns pela coragem. Responsabilidade. Isso, sabe? Então, é uma responsa, né? Com certeza. É uma responsa que é pra vida inteira, envolve muita coisa. Sabe que aquele ser pode morar na sua casa por 30 anos. Sim. Gente, eu tava conversando essa semana. Foi legal você falado isso. Eu tava falando essa semana com outro psicólogo do quanto, né? A gente tem aí um jovem de 30 que tá morando na casa dos pais, às vezes por uma questão financeira, mas às vezes por os pais seguram um comodismo, os pais segurando um jovem que não voa, né? Não sai pra voar. E o quanto essa é uma nova geração, e a gente precisa ver o quanto isso vai ser positivo ou não para aquele jovem, para aquela família. Eu queria te perguntar, isso é uma coisa ruim ou boa? A gente não sabe ainda. Tá variando, mas às vezes tem alguma coisa que não é muito saudável. Porque assim, esse adulto de 30 anos precisa dar conta de si, né? Então, a gente tem também uma realidade brasileira que às vezes a gente tem que morar todo mundo junto porque não tem como morar em outras casas por uma questão financeira. Mas não tô falando desse jovem, tô falando desse jovem que quer ficar ali no confortinho. De boa. Roupinha lavada, comidinha na geladeira. Sem trabalhar. Net paga, né? Internet paga. Não quer trabalhar, não quer fazer nada. Se o pai alugar uma P, pagar tudo, ele até vai, né? Quer ficar sossegado o dia inteiro. Aí a gente precisa entender que a gente tem que também, né, gente? Vamos então dar uma chamada aí na galera que não quer trabalhar. A gente precisa contribuir com a sociedade de alguma forma, né? Eu acho que é importante. Faz bem, é saudável, né? A gente crescer, a gente trabalhar,
a gente ganhar o próprio dinheiro, a gente pagar as próprias contas. Lógico. E contribuir com a sociedade. A gente vive por exemplo, a gente beber essa água aqui, alguém produziu, teve que alguém fazer, né? A gente tem que contribuir. Tem uma cadeia, né? Eu sempre falo para os pais, como se eu fosse um puta psicólogo, mas eu sempre brinco assim, eu falo, os filhos têm que estar no esporte. Esporte ajuda também. É porque o esporte, quando ele é pequeno, ele já entende que a vida é com ele. Já saca logo. Eu falo isso para meus filhos. Meu filho é federado de basquete, a minha filha faz ginástica. Eu botei meio que a... Porra, precisa ter o esporte. Porque o esporte, meu filho tem horário, compromisso, ele já tem a obrigação. Aprende a ganhar, aprende a perder. Mas é a obrigação dele saber que ele tem que se dedicar, que ele vai ter o resultado. Já é um trabalho, sabe, ali. E a gente pra ele já entender a vida. E pais, quando me procuram, resultado, né? A gente fala muito disso, assim, que a gente não tem só que prover. Sim. Né? Então a gente tem que criar, né? Cada um faz o que quiser, mas assim, a gente seria saudável criar, né, para que esse jovem ficasse um adulto que em algum momento ele também vai prover. Ele também vai constituir a família, vai ter crianças, filhos, se ele quiser, né? Filhos, etc. Mas em um momento a pessoa tem que crescer. Né? Precisa deixar de ser só... Autônomo, né? Autônomo. Isso é saudável. Porque às vezes a gente tem um adulto também muito amedrontado. Esse adulto que está muito embaixo da asa dos pais, às vezes tem uma sensação de menos-valia, né? De insucesso, muito amedrontado. Eu não vou dar conta. Pode ver, aquilo que eu te falei, verdade. Assim, se você... Não sei se há um estudo, acho que seria até interessante você indicar para alunos aí de psicologia. Deve ter esse estudo. E comprovando mesmo que aqueles que foram educados com esporte são muito mais autônomos. Eu gosto de esporte. Você sabe que eu comecei minha vida jogando vôlei, né? Eu já contei. Eu joguei profissionalmente até os... federada. Eu fui federada, eu fui contratada do Pinheiros. Eu saí de Minas, que eu morava, e fui contratada pelo Pinheiros. Na época era Pinheiros Transbrasil, quando eu tinha 16 anos. Que legal. Aí fiquei jogando até os 19, Seleção Paulista. Você parou, mulher? Parei porque eu entrei no jornalismo, você acredita? Minha vida é uma loucura, né? Eu apaixonada pelo vôlei, aí eu entrei no jornalismo, passei na faculdade. Aí fiquei como jornalista por um tempo, entrei na revista Cláudia, e aí surgiu uma vaga de editora de sexo, e foi ali que eu falei, opa, é difícil editar essa área. Eu tinha 20 e poucos anos, falei, não, vou querer fazer uma especialização em educação sexual. E foi assim que eu me tornei sexóloga. Então eu saí do vôlei, fui pro jornalismo, trabalhei na Folha da Tarde, fui editora de cidades, blá, blá, blá. Aí surgiu a vaga, eu falei, não, eu tô querendo ir para uma revista mais feminina. E fui. E aí, nisso, me tornei sexóloga e a partir de... E abandonou o vôlei de vez? Total. Você sabe que eu jogo, né? Você joga? Eu jogo Não, eu joguei por muito tempo. Eu jogava em praia, eu joguei por muito tempo, mas depois deixei pra lá. Eu voltei agora, mas aí eu tive uma lesão no ombro, tive que operar, parei. Agora eu vou voltar de novo, tô voltando. Mas eu acho que o esporte é muito interessante. É bom, é gostoso. Não, sim, mas o que eu falei em relação ao estudo, com certeza, aquele jovem que é federado, que joga o esporte competitivo, não é só o formativo. Bastante coisa. Não, formativo para começar, mas ele ir para o competitivo, de certa forma, é bem provável que esse jovem, se tiver algum estudo, eu posso estar completamente equivocado, mas com certeza esse jovem, ele será mais autônomo, porque ele descobre cedo a autonomia, saber que a vida é resultado, se você correr atrás, você vai ter... Sabe? Então, assim... Tem uma filosofia do esporte, que é o que você tá dizendo, né? É legal. Muita gente fala assim, mas eu não vou pôr o meu filho no esporte, porque ele não vai ser nada com isso aí. Sabe? Tem mas tem uma filosofia. Mais uma vez, aprendizado. A pessoa com o ticket na mão da Mega Sena, ele pega o papel, ele já acha que ele já olha pro prêmio. Não. Tem que olhar a jornada. Sim. O esporte, ele é muito mais do que uma Olimpíada, ele é muito mais do que um resultado ou o cara ser profissional daquele esporte. É uma filosofia em que você tem a capacidade de demonstrar ao pequeno que ele é capaz, né? Não, que a vida é com ele e a vida é resultado. E não adianta, você tá aí, é resultado, é clínica, é revista, é curso, é pomada, é um monte de coisa. 11 cachorro. É código, ticaracatica, 20 pra curso. Tem que dar coisa resultado. Pra cacete. A vida muita coisa. A vida é resultado o tempo inteiro. É resultado. E ele aprende já cedo a lidar com frustrações, saber que eu tenho que correr atrás.
Por exemplo, meu amigo do meu filho todos Não saem. tem jeito. Ai, Nico, vamos na festa. Ele fala, não, mas eu tenho jogo. Nada cai de mão beijada. Nada cai de mão beijada. Eu fico feliz. Ele falou assim, pai, eu não vou na festa, tô com vontade, mas amanhã eu tenho jogo, eu quero ganhar. Isso eu acho bacana. Mas que bom, esse hein? nível de responsabilidade, sim. Né? Que bom. E eu acho que a gente pode conseguir isso com esporte, com outras, enfim, se a pessoa não curte esporte, mas curte outras áreas. O que você está dizendo é arte, que precisa, com arte, que o jovem precisa ter objetivo, ter limite, ter responsabilidade. É um processo de educação.